Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já quero pedir para vocês, quem não é inscrito, que se inscreva, ative as notificações, comentem aqui embaixo, compartilhe para a palavra de Deus chegar para mais pessoas. E hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre como deixar de pecar. Como deixar de pecar e cair sempre no mesmo pecado. Será que é possível? Há quem diga que não, mas eu vou te mostrar que tem como sim. Embora a gente queira viver uma vida agradável a Deus, pode ser muito assustador conhecer as reações que vêm da nossa natureza a eventos e situações do cotidiano. Eu penso, digo e faço coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo descreve isso muito bem em Romanos 7, 18 a 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Jesus diz algo incrível em Apocalipse 3:21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas palavras são tão grandes que quase pode ser difícil de entender. Todos os cristãos acreditam que através do sacrifício de Jesus podemos obter perdão e nos reconciliar com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado como Jesus venceu. Isso significa que deve haver muito mais do que o perdão dos pecados. Então, para descobrir como eu posso vencer o pecado, eu preciso olhar para Jesus, meu percursor e grande exemplo, e ver como ele fez isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou: Deus, tu me deste um corpo e eu vim fazer a tua vontade. Hebreus 10, 5 a 7. Então, quando ele estava enfrentando enormes provações no final da sua vida, ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Eu quero dizer para vocês que, como homem, Jesus também tinha essa vontade própria. E foi tentado, mas sua firme resolução desde o início foi: não seja a minha vontade, mas a sua. Para eu vencer como ele venceu, eu preciso tomar a mesma decisão e fielmente cumpri-la. Não importa o que aconteceu ou como me sinta. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8, Jesus estava no céu com Deus, mas ele voluntariamente se tornou um homem por nossa causa. Você teria pensado que este era o ato final da humanidade, mas está escrito que foi como homem que ele se humilhou e foi obediente. Para vencer, Jesus teve que se humilhar. Ele teve que começar uma batalha contra o pecado e cumprir sua promessa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5 a 7. Jesus realmente era um homem como nós. Deus não lhe deu quaisquer privilégios especiais ou facilitou o caminho para ele, porque então toda a obra da salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado em sua carne e precisou de ajuda. Seus gritos e lágrimas veementes foram ouvidos porque eram genuínos, resultado de querer apenas servir a Deus. Deus ensinou-lhe obediência e deu-lhe a força e a determinação que ele precisava para negar a si mesmo. Quão desesperada estou para obter a vitória! Quão veementes são meus clamores a Deus! Quão disposto estou a obedecer! Eu quero ser salvo da morte? Para vencer como ele venceu, eu preciso seguir Jesus em tudo. Também em como eu oro a Deus por ajuda. Na minha situação, as concupiscências da minha carne e as pressões externas podem surgir como uma enorme montanha. A batalha pode parecer esmagadora, mas eu não estou sozinho. Jesus sabe o que é ser humano, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Antes de deixar a terra, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria a eles o Espírito Santo, o ajudador, que os guiaria para a verdade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus 4,16. O momento de necessidade é quando eu sou tentado, quando vejo e sinto o pecado em minha carne, quando estou lutando para me manter puro e não pecar. Se eu oro por ajuda como Jesus fez, com humildade, gritos e lágrimas desesperados, para obter a vitória e ser salvo da morte, então eu vou buscar ajuda.
O Espírito Santo virá e mostrará o caminho a seguir. E o caminho é sempre sofra na carne como Jesus fez. Se eu for humilde e disposto a obedecer, Ele me dará a força e a determinação que eu preciso suportar em minha batalha. Ele me dará luz e entendimento para ver como o pecado é hediondo e quão grande é meu chamado celestial. Ele me dará a palavra de Deus como guia, ajuda e arma. A palavra de Deus é uma espada, a verdade absoluta e uma arma poderosa contra o engano de Satanás e do pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, sua resposta sempre começou com "está escrito". Mas Jesus não citou apenas a palavra. Ele tinha autoridade quando usava a palavra de Deus, porque também vivia por ela. Em João 1,14, lemos as palavras surpreendentes de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus poderia ser descrito como a palavra personificada. Toda a sua vida foi um cumprimento da palavra de Deus e, portanto, da vontade de Deus. Quando leio a Bíblia e eu me preencho com a sabedoria de Deus, é a arma que Ele me deu, palavras para usar contra o engano de Satanás. Como Jesus fez, palavras que me mostram o que fazer, palavras de conforto. Eu devo fazer exatamente o que eu leio. Então eu estou empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu exponho totalmente as mentiras e enganos de Satanás e venço todas as tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me torna invencível. Você deve saber que você é um servo de Cristo. Você tem condições de vencer o pecado. Como diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas isso não significa que será fácil. O pecado pode não ter domínio sobre os servos de Cristo, mas a nossa natureza humana é propensa a dar ouvidos aos apelos do pecado. Por isso nos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26,41. Devemos ficar atentos, porque o pecado age sorrateiramente em nossos corações. Fique esperto aos gatilhos, com as suas fraquezas, com as tentações. Fujam de situações que acendem o desejo de pecar. Não pense duas vezes e nem tenha medo de fugir do pecado. Fuja correndo para os braços de Deus e conte suas dificuldades. Chore, não tenha medo de contar tudo. Rasgue o verbo. Ele ama quando falamos abertamente com Ele. Mesmo Ele sabendo de tudo, orar é conversar com Deus. Então, da mesma maneira que você se abre a um amigo, fala com Deus. Deus quer te ajudar. Se você tem caído no mesmo erro, preciso te informar que não está lutando com as armas disponíveis. Seja mais inteligente que o pecado. Decida hoje, agora, vencê-lo. Como já disse, você tem condições de vencê-lo, pois Deus te deu força para isso. O pecado é uma guerra dentro de nós. Ele quer a todo custo nos derrotar. Mas fomos treinados pelo maior tenente da história. E somos soldados fortes. Paulo diz em Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Saiba que nessa luta você não está sozinho. Não devemos desanimar, ainda que voltemos a cair sempre no mesmo pecado. O que devemos aprender é que a oração exige uma ação. Confesse a Deus o seu erro, busque a presença dele, mas faça também a sua parte, sendo zeloso e atento, fugindo sempre da aparência do mal, das coisas que podem acender o seu desejo. E acima de tudo, exerça a sua fé. Deus vai te dar a vitória. Até o próximo vídeo.